Brasil, lá você aí de casa, eu sou a Carol Moreira e trouxe mais uma vez um tema que eu sei que vocês amam, que eu amo, que é crime! Mentira! Série de crime. Olha lá, hein? E hoje temos série de crime baseada em fatos. Essa semana estreia no Disney Plus a série Uma Família Perfeita, que é a primeira série da Ellen Pompeo, depois de Grey's Anatomy. Na série, ela e o Mark Duplass, que é incrível também, eles interpretam um casal que adota uma menina com nanismo, só que eles começam a desconfiar que ela esconde algum segredo. Os 2 primeiros episódios saem na quarta, dia 19 de março, e depois vai sair semanalmente, aí vão ser 8 episódios. Só que a história é inspirada em um caso real, que é o caso da Natalia Grace, que inclusive tem um episódio lá no meu podcast com a Mabê, o Modus Operandi, é o episódio 201. Então hoje eu resolvi contar pra vocês o caso todo da Natalia Grace, mas numa versão bem resumida. Quem quiser ouvir a versão bem completa tem lá no podcast, pra vocês se preparar no que pode vir aí na série, mas eu vou contar tudo, então pode ser que seja spoiler da série. Então está aí o aviso. Assista por sua conta e risco. E se você não está inscrito no canal, por favor, estamos na busca de 1 milhão de inscritos. Eu nunca te pedi nada. Deixa aí seu like e se inscreve. Vamos lá. A Natalia Grace, ela nasceu em setembro de 2003, na Ucrânia. Ela nasceu com displasia epondiloepifisária congênita, que é uma forma rara de nanismo que limita muito os movimentos. A mãe dela, a Ana, já tinha outros filhos, né? E a condição dela não era tão boa, e os médicos a aconselharam a colocar a Natalia para adoção, porque a condição dela exigiria cirurgias, coisas muito caras, né, que custariam, assim, mais de 100 mil dólares, enfim, um tom até meio babaca, né, falaram que a Natalia ia atrapalhar a vida da mãe. Enfim, ela foi colocada para adoção, e anos depois ela foi parar num orfanato dos Estados Unidos, e lá ela foi adotada por uma família de New Hampshire, mas a devolveram depois que ela teve uma briga com um dos filhos do casal. Esses primeiros anos da vida da Natalia, a gente não tem muitas informações, ninguém estava documentando muito bem nessa jornada dela, e ela era muito pequenininha, né, pra saber. Até que em 2010, ela foi adotada por um casal chamado Christine e Michael Barnett. Eles que são a Ellen Pompeo e o Mark Duplass na série. A família Barnett ia bem financeiramente, eles moravam numa casa super legal lá em Indiana, eles eram super queridos pelos vizinhos. O casal já estava junto há 15 anos e eles já tinham 3 filhos biológicos. O primogênito deles estava dentro do espectro autista, e aí a Christine tinha um projeto para acolher outras crianças como ele, trocar dica com os pais, então era um projeto super legal. E aí entra a Natalia e tudo na adoção dela foi muito estranho. Os Barnett receberam uma ligação de um orfanato da Flórida perguntando se eles queriam uma menina que eles tinham, só que eles tiveram só 24 horas para decidir. Que coisa esquisita, né? Geralmente a adoção pode levar anos, né? Você tem que conhecer a criança. Não é assim, que é essa criança que toma e leva. Não é assim, de forma alguma. Mas foi assim que aconteceu. E aí eles aceitaram, adotaram a Natalia e levaram ela e os outros filhos pra Disney, né? Ali perto pra comemorar. Só que logo nesse dia, no hotel, eles relataram que acharam estranho porque supostamente perceberam que ela tinha pelos pubianos, algo que é muito incomum pra uma menina de 6 aninhos. E a partir daí, gente, virou um show de horrores, um caos. O Michael e a Christine enfiaram na cabeça deles que a Natalia não tinha 6 anos, que ela era mais velha. Levaram ela num médico que disse que a Natalia tinha no mínimo 8 anos, talvez até mais. E o casal também desconfiou porque a Natalia não falava dos primeiros anos de vida dela na Ucrânia, ela não sabia falar ucraniano direito. Trataram como se ela estivesse escondendo algum segredo, mas ela era apenas uma menina, uma criança, né, um bebê que tinha passado por vários traumas, que não tinha, né, tido uma família fixa, que tava assim, enfim. Vai ser difícil gravar esse vídeo. E aí a Christine ficava filmando a Natalia o tempo todo, em momentos super desconfortáveis, gravava reclamando com ela, qualquer coisa que acontecia era culpa da Natalia. E o pior, teve gravações que a Natalia admitiu que já tinha menstruação, com 6 anos, gente, não tem como. Mas aí a mulher falava, né, fazia ela falar e tal. E aí diz o Michael que uma noite ele acordou e a Natalia estava parada com uma faca na mão do lado dele da esposa. E aí falaram outra vez que a Natalia tentou atacar a Christine, empurrar ela contra uma cerca elétrica lá de uma fazenda que eles foram. E assim, a cerca nem tava ligada e segundo, uma criança de 6 anos empurrou a adulta saiu voando na cerca. Enfim, e aí eles levaram ela em vários psicólogos, teve uma que falou que a Natalia tinha traços de sociopatia, e aí quando ela tava com 8 anos, colocaram ela numa clínica psiquiátrica pra ela ficar internada, tá? Largaram a menina lá. Os funcionários diziam que ela era agressiva, manipuladora, e chegaram a dizer que ela ficava flertando
com os pacientes mais velhos, querendo se oferecer para eles. Não deixaram ela ficar na área infantil porque ela já tinha seios e pelos pubianos e mandaram ela para a ala dos adultos. Gente, vocês colocaram uma menina de 8 anos no meio de um monte de homem. Aí depois de 2 semanas, mandaram a Christine e o Michael tirarem ela de lá, porque deram a entender que alguns adultos gostavam de abusar de crianças. Vocês colocaram a menina lá, gente? Olha, é cada negligência, né? Uma em cima da outra, irresponsabilidade, eu não sei nem dizer. E aí, sem saber como o que fazer com ela, os Barnett deixaram ela dormindo do lado de fora da casa, gente. Uma maldade, assim, tinha uma varandinha, eles deixaram ela dormindo lá. Em 2012, eles foram na justiça e pediram pra mudar a idade da Natália, porque eles tinham certeza que ela estava mentindo, sendo que ela chegou lá com 6 anos, né? Se por acaso ela não tivesse aquela idade, também não seria uma mentira dela, né? E, de fato, era comum algumas agências de adoção estrangeiras mudarem a idade de algumas crianças para parecerem um pouco mais jovens, porque a maioria dos pais querem crianças pequenas, né? Mas a gente não sabe se era o caso da Natália. O fato é que o juiz responsável fez uma conta maluca do dele. Ele presumiu que a Natália estava com os Barnett há 4 anos, e não 2, porque ela tava lá há 2, e que se a pessoa só para de mudar fisicamente depois dos 18 anos, então ela tinha 18 anos quando ela foi morar com eles. Então, como já tinham passado supostamente 4 anos, agora ela tinha 22. A criança tinha 9 anos. O imbecil colocou que ela tinha mais que o dobro, gente. 22. Uma menina de 9 anos passou para 22. A certidão de nascimento dela foi de 2003 para 1989. Esse absurdo aconteceu mesmo depois de um exame esquelético ter constatado que ela tinha 9 anos nessa época. E foi isso, gente. Eles botaram uma criança para morar sozinha. Se ela tinha 22 anos, a Natália ficou num apartamento térreo, completamente desassistida. A Christine comprou alguns móveis e mantimentos e tal, e largaram ela lá. Eles não visitavam, não faziam nada. E lembrando, a Natália tinha nanismo. Então, assim, ela tinha limitações, sabe? Ela mal alcançava a maçaneta da porta. Como que ela ia cozinhar? Como que ela ia tomar banho? Como que ela ia viver com seus 9 anos, gente? Esse apartamento era dentro de um condomínio com várias outras pessoas morando e alguns vizinhos tinham relações e reações diferentes a ela. Alguns viam que ela era uma criança e deixavam ela brincar com seus filhos e achavam um absurdo que não tinha ninguém pra cuidar dela. E outros achavam que ela era adulta, que ela falava umas coisas estranhas, que ela mudava de personalidade e não deixavam os filhos brincarem com ela e tal. Lembrando, gente, ela era uma criança traumatizada que veio de outro país, que não sabia a língua, que chegou perdida, que os pais, agora, né, supostos pais, há 3 anos, fizeram um caos na vida dela e botaram ela pra morar sozinha. Vocês acham que ela vai falar coisas naturais de crianças, né, de brincar de boneca? A cabeça dela tá bugada, sabe? E ela acabava repetindo coisas que ela tinha ouvido da família também. Por exemplo, que ela tinha ido no quarto deles com uma faca, e aí alguns vizinhos ficavam com medo dela e tal. Até que alguém resolveu chamar uma assistente social e ela obrigou os Barnett a visitá-la mais vezes. E aí, depois de 1 ano de aluguel, a proprietária não renovou o contrato e os Barnett colocaram a Natália em um outro apartamento numa área super perigosa da cidade. E foi mais absurdo ainda por isso, né, do perigo ali, mas também porque era no 2º andar e não tinha elevador, gente. A Natália tinha nanismo. Como que ela vai ficar subindo e descendo escada todo dia, né? Ou, enfim, se ela precisasse ir no mercado, comprar alguma coisa, não tem condição. Lembrando, com seus, né, 10 aninhos. E detalhe, eles não só não visitavam, como ainda se mudaram para outro país. Eles foram pro Canadá, quando o filho mais velho deles passou numa universidade lá. E foi isso, gente. A Natália ficou abandonada. Ela não tinha o que comer, ela recebia um cheque do estado todo mês, mas ela mal conseguia ir no mercado. Ela ia em abrigos próximos ao apartamento para pedir ajuda, né, alguma coisa, e foi assim que ela conheceu a Cynthia e o Antoine Mans, um casal mais religioso, assim, que já tinha 5 filhos, e eles acabaram acolhendo a Natália, eles tinham muito carinho por ela. A Cynthia disse que o instinto materno dela apitou muito quando conheceu a Natália, porque ela tinha 10 anos. E ela passou a morar com eles, e eles ensinaram ela a ler, a escrever, porque ela não sabia ainda. Ela brincava com crianças da idade dela, ela passou a ser uma criança. E aí, quando a Natália tinha uns 13 anos, eles até tentaram adotá-la legalmente, mas não conseguiram, porque a justiça tinha determinado que ela era
com 22 anos, então ela não precisava ser adotada por ninguém. Só que os Mans, eles nunca caíram nisso, tipo, pra eles era claro que ela era uma criança, né, que ela ficou lá, tava abandonada, e ela ficou morando na casa deles mesmo, e beleza. E em 2019, quando a Natália chegou aos 16 anos de verdade, finalmente começou-se uma investigação sobre as negligências que ela sofreu de milhares de lugares, né? E foi, assim, horrível. Alguns jornais dizendo que os Barnett foram enganados por uma adulta, outros dizendo que eles foram abusivos, né? E aí a Natália e os Mans, a nova família, foram no programa do Dr. Phil, que é super famoso lá nos Estados Unidos, e contaram a história dela. E no meio desse caos, o Michael e a Christine se divorciaram. E ele voltou para os Estados Unidos, só que aí o detalhe, eles se viraram um contra o outro. O Michael começou a falar vários podres da Christine, que ela inventava tudo sobre a Natália, que ele tinha medo de falar algo porque ela ameaçava ele, que ela dizia que ia tirar os filhos dele. E ele contou que a Natália basicamente foi torturada, às vezes ficava horas em pé, parada, sem poder sair do lugar até contar para Christine quem ela era de verdade. Descobriram que anos antes deles adotarem a Natália já tinha tido violência doméstica, em que a Christine agrediu o Michael, daí ele agrediu ela de volta, assim, um negócio super esquisito. E aí você pensa, né, você deixa uma família com caso de violência doméstica adotar uma criancinha em 24 horas. Né, essa agência aí muito boa. Daí, finalmente, rolou um julgamento. Foram até a Ucrânia, fizeram um teste de DNA na mãe biológica da Natália, a Ana, e deu match. A mãe biológica tinha nascido em 79. Então, como que a Natália poderia ter nascido em 89, gente? A menina pariu com 10 anos de idade? Não faz nem sentido. E a promotoria também tinha aquele exame médico lá com raio-x, não sei o que lá, esquelético lá, mostrando que os ossos da Natália ainda estavam se desenvolvendo. Ela era ainda muito jovem. Só que, como a justiça já tinha considerado ela maior de idade, a questão da idade não foi levada no julgamento. Como se fosse um crime que só envolveu adultos. Como se a família tivesse abusado de uma adulta. É de cair o da bunda, né? Aí os Barnett foram julgados separadamente e foi um absurdo, assim. A Natália foi no tribunal, ela contou tudo, ela falou lá no julgamento do Michael, todo o abuso que sofreu. E vocês estão sentados? Mesmo assim, consideraram ele inocente. Aí, uns meses depois, retiraram as acusações contra a Christine. Ela nem chegou a ter um julgamento. Consideraram as evidências insuficientes. E foi isso. Em 2023, a Natália foi oficialmente adotada pelos Mans. Nessa época, ela tinha 19, 20 anos no estado da Indiana. E os pais têm responsabilidade legal com o filho até 21. Então, meio que ela ainda tinha tempo de ter responsáveis. Então, foi legal, assim, pra ela ter, né, essa coisa da família, assim, num documento, né? Inclusive, tem até uma teoria da conspiração de que aquele juiz lá deu 22 anos pra Natália, porque se fosse 21... os Barnett ainda precisariam dar mais suporte pra ela, e 22 não precisava. E aí tivemos a série documental da Max, O Curioso Caso de Natalia Grace. Tem 3 temporadas e revela muitas coisas. Por exemplo, a gente tá com um resumo aqui, né, então vou só jogar. Tem o reencontro da Natália com o Michael, ele se excede, ele faz um escândalo, ele vai embora. Aí depois eles se encontram e ele pede desculpas pelo que a Christine fez, né? Tipo, sendo que ele não tava lá na casa, ele não viu nada, ele não protegeu ela, né, por nada. A Natália revela várias coisas, que a Christine forjava situações para que ela parecesse agressiva. Por exemplo, teve uma situação que ela forjou que a Natália teria envenenado o café dela. Ela fez um escarcéu, chamou os vizinhos, ligou pro centro do veneno, enfim. É muito claro para mim que essa família não queria mais a Natália. Não sei se pelas questões dela, né, de nanismo, não sei se eles acharam que ela tava dando muito trabalho, porque adotar, gente, não é simples assim. Adotar, você tem todo um trabalho ali do psicológico daquela criança também, sabe? Então a Natália já tinha sofrido muito, ela já tinha sido adotada e já tinha sido, né, devolvida. Então é muito óbvio pra mim que eles não queriam ficar com ela, e essa mulher ficou inventando um monte de coisas, né, pra se livrar da criança. Até porque ela era toda linda, né? Falando que tinha a creche dela das crianças e não sei o quê. Então, acho que ela não queria simplesmente falar que, não deu certo e devolver, né? A Natália falou que quando ela tava morando sozinha no apartamento, a Christine tentou forçar uma overdose nela, que fazia ela tomar vários remédios.
A Christine queria tanto provar que a Natália era adulta que marcou um encontro, um date, entre ela e um cara adulto que também tinha nanismo. E aí o cara chegou lá e viu que era uma criança, né, e se recusou e foi embora e tal. Detalhe, a Christine ainda tinha um ciúme da Natália com o Michael. Ela achava que os dois teriam se envolvido de alguma forma, e os dois negam isso 100%. Inclusive, a Natália acha que a Christine tirou tudo isso do filme A Órfã, que é sobre uma menina fingindo que é adulta e tentando ficar com o pai. Então, as 2 primeiras temporadas da série focam no crime e a terceira e última temporada saiu em janeiro agora, de 2025, e foca numa nova questão, os desentendimentos da Natália com a família Mans, a família que cuidou dela depois. De acordo com o Doc, ela estava sendo maltratada por eles teriam adotado ela só para ter acesso aos cheques que ela recebe do governo e que desde que acolheram ela pequena, eles têm usado o dinheiro, enfim. E aí no documentário ela foge de casa e vai morar com uma outra família, os DePaul, que é uma família com nanismo, que quase tinha adotado a Natália muitos anos antes, mesmo antes dos Barnett, mas não tinha dado certo. E eles mantiveram uma amizade com ela aí ao longo dos anos e atualmente ela está morando com essa família e cortou contato com os Mans. Essa história, gente, está muito resumida. De novo, se quiserem a versão completa, tem o episódio do Modus Operandi que tem 1h e 40 minutos, tá bom? É o episódio 201. E vamos ver como vai ser essa série, né? Eu ainda não assisti nenhum episódio, quero muito ver a Ellen Pompeo em um outro papel, né? E se vocês gostarem da série, se vocês pedirem, me avisa que eu volto com mais vídeos. Me segue lá no Instagram, Carol Moreira 3, caso você não siga. Eu posto muitas notícias todos os dias lá e também falo com vocês, né? Tento ver o que vocês estão querendo de vídeo aqui no canal. Agora o canal voltou com tudo esse ano, hein, gente? Tá tendo live, tá tendo um monte de coisa. Semana que vem temos a live do finale de Ruptura, eu e a Fernanda. Então é isso. Comenta aí se vocês gostaram desse vídeo e até a próxima. Tchau!